Estamos começando mais um MaxCast, o podcast da Epmax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô com um convidado aqui, o Igor, do HackerEds. Vocês já devem conhecer, mas não sei se conhecem a trajetória dele, né, e tudo que ele já fez. Ele criou uma empresa do zero aí, até vender para conta simples. Pro conta simples ou para conta simples? O povo fala os dois, mas eu falo pra. Pra conta simples, então tô certa. Ó, vendeu pra conta simples, tem aí mais de 47 mil clientes, lida aí com tráfego de mais de 250 milhões já, mais de 2 bilhões, 2, 3 bilhões, sei lá. A gente já movimentou mais de 2 bilhões no total. Caraca. E hoje a gente movimenta 280 milhões por mês de 280 milhões de tráfego. Então ele tem muita informação do que tá funcionando, quais são os anúncios que dão certo, quais são os públicos que dão certo, porque é realmente muita movimentação de volume de vendas dentro do HackerEds, então eles têm toda essa visão e a gente vai trazer aqui para vocês. Então, para quem quer gerar equity aí na sua empresa, ver essa trajetória de empreendedorismo, né, de criar uma empresa do zero, e para quem quer saber um pouco mais sobre esse mercado digital para e-commerce, para infoproduto, fica aqui com a gente que tem muito conteúdo aqui de quem tem muitos dados do mercado e tá aqui para bater esse papo com a gente. Então, bora com tudo, Gui. Bora, vamos para cima. Para você que tá chegando aí, fica com a gente, deixa seu like, já se inscreve no canal que no final tem um sorteio que está imperdível. A gente vai falar hoje aqui muito sobre esses públicos secretos aí do Facebook, como que surgiu o HackerEds, quais os segredos de uma boa copy. Eu sei que o Igor é um cara especialista aí, manda muito bem em copywriting, né? Então, criativos chamativos. Se você, né, entra lá no Instagram da HackerEds, tem uma boa dose disso aí. Cultura de metas, como adotar isso no e-commerce, principais desafios do empreendedorismo, então, e entender o que é, como surgiu o HackerEds, o que eles fazem lá e aprender um pouco mais ali sobre tráfego pago, criativo. Então, bora pra cima que eu tô bem ansioso aí, é um prazer te receber. Bora, pessoal, obrigado aí pelo convite. Vamos lá que o papo vai ser bom. Eita, tô ansiosa, tá? Primeira coisa, você tem muitos dados de muitos anúncios que estão rodando aí nas plataformas. Qual que é essa estratégia de público semelhante aí que vocês adotaram? Que eu sei que tem muita gente que usa o HackerEds para isso, tem muito resultado. Conta um pouco aí pro pessoal. Legal, você fala da ferramenta da loja de públicos? Por que usar uma loja de públicos, né? Por que pegar esses públicos, enfim? Legal. Então, a principal ferramenta hoje do HackerEds que o pessoal mais procura é algo que a gente meio tirou da nossa cabeça e que não existe um concorrente nem nenhum benchmark internacional, que basicamente um belo dia eu descobri que existia um negócio que chama mídia programática, né? Que basicamente existem gestores de tráfego que ao invés de comprar tráfego no Facebook e no Google, eles são meio que traders de tráfego, assim. Eles têm uma espécie de plataforma que é um home broker ali, onde o cara vai comprar o espaço de mídia, ele compra os públicos e ele compra inclusive espaço no Google e no Facebook, mas ele compra direto através dessa plataforma e tem várias opções de segmentação bizarras que a gente não tem acesso. Por exemplo, cara, eu consigo fazer anúncio numa cidade X só quando a temperatura estiver acima de 25 graus. Caraca! É um negócio mega específico que quase ninguém sabe que existe e o que mais me chamou a atenção nisso era que existiam essas empresas que são empresas de inteligência de dados que elas alugam públicos para esses caras usarem nessas plataformas. Então, basicamente, eles pegam ali público de vários sites, como se eles tivessem o Pixel instalado em vários sites ali, eles clusterizam, né, organizam aqueles dados ali e vendem essas audiências para esses players que anunciam. E na hora que eu descobri que aquilo existia, eu já estava com o HackerEds e na hora deu estalo ali, né? Falei, putz, se esses caras estão fazendo isso, por que a gente não pode trazer isso para o HackerEds e fazer a galera ter acesso a esses públicos para anunciar no Facebook e no Instagram? Por exemplo, se eu tenho uma loja de tênis, eu pego o público de várias lojas de tênis, qual é esse público que está comprando e consigo usar esse público para minha loja? Exato. Esse público são sempre de vários sites do mesmo nicho que visitaram esse site nos últimos 30 dias. Então, é sempre um público muito quente. É como se eu estivesse pegando um público de remarketing de vários sites e estivesse conseguindo usar para mim. Então, é a ferramenta que o pessoal mais procura, porque realmente, tipo, você não precisa ter o melhor criativo do mundo quando você está anunciando para uma audiência muito específica e muito assertiva ali. Então, isso ajuda muito o pessoal a acertar no tráfego pago que você está anunciando para um público tão quente. E aí, como que isso funciona no HackerEds? A gente trouxe essa biblioteca lá para dentro, né? Lá dentro, hoje, a gente tem 3 mil públicos e a gente vai trazer mais 2 mil numa virada agora no início do mês de maio.
que o cara consegue, com um clique do mouse, alugar. Então, ele clicou lá, esse público ele já é compartilhado automaticamente na biblioteca de públicos personalizados dele do Facebook, e ele consegue usar do jeito que ele quiser, em quantas campanhas ele quiser, quantos conjuntos ele quiser. E por dentro da plataforma do HackerEds, ele também consegue criar o lookalike desse público. Então, às vezes um público ali vai ter uma audiência um pouco menor, 50 mil pessoas, ele consegue gerar um lookalike, mas usar aquela audiência matriz que é muito aquecida para poder gerar um público maior. Sim, então ao invés de eu precisar fazer um remarketing para o meu site só com a parte, só com o público que entrou no meu site mesmo, eu posso usar aquilo ali com outros públicos, que é o mesmo público do meu site, que entraram em outros sites que não só o meu. Exato. A galera usa... Tanto pessoas muito iniciantes usam, porque, igual eu falei, ajuda muito a acertar. O cara não precisa ter a melhor estratégia, não precisa ser o melhor gestor de tráfego do mundo quando ele tem um público tão quente quanto esse. Então, a gente tem caso de gente que, nunca tinha conseguido vender no digital, usou a loja de públicos e fez a primeira venda em 3 horas, em 12 horas, porque o cara estava usando um público muito bom. E também a gente tem várias empresas grandes que usam, né? A Empíricos, por exemplo, utiliza a plataforma hoje para conseguir escalar, porque, querendo ou não, você tem ali milhares de públicos para você poder testar que estão fora dos seus públicos ali, que são os públicos personalizados do seu site, do seu Instagram, por exemplo. E é um negócio que todo mundo pergunta, né? Quando fica sabendo disso. Tipo, mas tem público para tal coisa, tem público para não sei o quê. E, cara, é bizarro a quantidade de público que você tem lá dentro. Outro dia um amigo meu veio me perguntar, Igor, tô lançando um produto aqui que é para servidor público. Será que tem na loja de público? E eu não sei de todos, né? Eu fui lá olhar e, cara, tinha vários públicos. Tipo assim, 500 mil pessoas de gente interessada em concurso público. Caraca. Tinha um público de automatização de portão de garagem. Tem Meu vários. Meu Deus do céu! É muito, 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 muito específico, assim. Tem muita coisa lá dentro para todos os tipos de mercado que vocês imaginarem. Sim, ao invés de ficar gastando em ads em um público que é muito frio e muito difícil de converter, tu vai já para um público muito selecionado, muito quente, que facilmente vai converter ali, né? Exato. Gente do céu, que genial. E essa parte de... Tá, beleza, peguei o público, fiz a campanha, tô mega escalado já. A parte de anúncio, assim, que tu vê que o pessoal erra nas otimizações de campanha, de orçamento, de duplicar a campanha, enfim. O que tu vê que está acontecendo no mercado hoje? Para quem está nos ouvindo, já pode aproveitar aí um pouco sobre dessa tua expertise em tráfego também, né? Legal. O que a gente observa dos usuários do HackerEds, que até a gente trouxe para a nossa cultura de marketing, o principal do cara que está escalado ali é ele não dar a importância que ele deveria dar para testes. Obviamente, principalmente em termos de criativo, algo que a gente trouxe lá para a nossa rotina do HackerEds, a gente produz um volume bizarro de criativos por semana hoje. A gente produz cerca de... Quantos? São 15 criativos por semana hoje. Tá vendo, galera do marketing? 15 criativos de teste por semana. É bastante coisa, assim. A minha agenda na quinta-feira é só gravação de criativo. Eu fico o dia inteiro, quinta-feira, gravando criativo. E uma coisa que a gente fez bem legal também, a gente tem 2 reuniões, né? Uma na terça-feira e uma na sexta-feira. Nessa reunião de terça-feira, a gente junta a equipe inteira de marketing do HackerEds. Por que a equipe inteira? Cara, porque a pessoa que está mexendo no social media lá, ela entende muito melhor o cliente do HackerEds do que várias pessoas da empresa. Então, ela tem um insight, um contato muito mais direto lá, e ela é muito boa em trazer insight de criativo. Então, eu trago o cara da automação, eu trago o cara do social media, eu trago o gestor de tráfego, eu trago o videomaker e todo mundo dá ideia. E a gente faz essa reunião de ideias na terça-feira para poder gerar. E tem outro momento dessa reunião que é justamente analisar o que está funcionando dos criativos e encontrar pontos em comum. Então, por exemplo, uma coisa que funciona muito para vender HackerEds, a gente descobriu que quando eu mostrava o gerenciador de anúncios do Facebook e aí mostrava depois o HackerEds, fazendo uma comparação, isso funcionava muito bem. Então, a gente analisa os criativos buscando esses pontos em comum e a gente fala, toda vez que eu mostro tal coisa, o criativo funciona bem. Toda vez que o anúncio ele começa com uma headline impactante no início, ele funciona bem. Toda vez que tem uma legenda mais dinâmica com fonte grande, funciona bem. Então, a gente vai cruzando esses pontos em comum e produzindo mais criativos com base no que funciona. E aí, a gente pega a quinta-feira, usa a quinta-feira só para gravar criativo e na sexta-feira a gente faz mais uma análise de novo para poder, na terça-feira, gerar mais ideias e ficar alimentando isso. Tá abrindo a estratégia de anúncios do HackerEds, hein, gente? Então, já curte esse vídeo aí que o papo tá muito bom e não esquece de se inscrever no canal que no final tem presente. Eu já tô pedindo pra galera anotar ali pra gente já fazer a Epimax, porque toda empresa tem que vender, né, gente? Independentemente de ser e-commerce, de ser infoprodutos, tem uma empresa que tem que anunciar na internet pra pegar novos clientes pra trazer pra dentro da empresa, eu acho. E aí que tá o crescimento. Conta um pouco disso, assim. Tá, tu falou um pouco do que tá dando certo, né? Um criativo mostra uma coisa, depois mostra outra, e olhando muito pros dados de vocês, né? Dentro da plataforma, assim,
dos e-commerce que vocês têm, o que tá dando certo e o que não dá, né? Que tu vê que tem muito ajuste, enfim, aquelas campanhas que não saem do lugar. Ou a pessoa que também já tá escalada e acaba não testando coisas novas, porque, pô, já tô vendendo, aquilo ali já tá vendendo, né? Legal. Acho que o principal insight que a gente traz, assim, até para os usuários que buscam a gente muito com dúvida lá, é muito relacionada a essa parte de criativos, que a parte de otimização em si, o HackerEds ele ajuda muito com aquelas dicas que ele traz, né? Então, o HackerEds tem uma ferramenta que é o Doctor, que a pessoa ela vira, fala qual que é o custo por resultado que ela tem em média em cada compra lá, ela fala para a ferramenta como trazer um diagnóstico dos anúncios. A ferramenta ela analisa todas as campanhas daquele cara e vai trazer todas as dicas de otimização que ele precisa. Então, cara, olha só, esse criativo aqui parou de funcionar, desativa ele. Olha, você está com esses conjuntos rodando aqui, tira a verba desse conjunto e sobe para esse outro conjunto aqui. Olha, esse criativo seu aqui, ele já está muito saturado, porque a frequência de visualização dele está muito alta, desativa ele. Então, todos esses insights de otimização, a gente meio que pegou o raciocínio que um gestor de tráfego teria, traduziu em um algoritmo e disponibilizou esse algoritmo para todo mundo poder usar. Então, o cara não precisa mais assistir 200 horas de curso para poder entender como otimizar. A ferramenta vem e traz esses insights para ele poder fazer. Sim, qual que é o custo por clique que vale a pena? Qual que é o CTR? Aí tu já mostra tudo pro cara. Cara, isso aqui tá com uma frequência alta, tem que mudar o criativo, essas coisas assim. E acaba que em termos de teste de públicos, o HackerEds ajuda muito porque também tem a biblioteca, né? Então, o cara tem muita opção de público para testar, a ferramenta ajuda ele a testar porque ajuda ele a otimizar. E o que a gente mais traz de insight mesmo, fora essa parte que a ferramenta automatiza, é isso em relação aos criativos. Então, o que a gente vê muito? O cara que, às vezes, ele é um varejista ali, né? Tá acostumado a vender, mas na hora de ir para o marketing digital, ele não tem um tato de entender que, por exemplo, uma imagem com fundo branco ali não vai funcionar tão bem. Que ele pode pegar a câmera do celular dele e filmar uma filmagem meio tosca ali de baixa qualidade, que isso tende a funcionar muito melhor, talvez, do que uma imagem mega bonita de estúdio, com um design legal. A gente vê muita gente muito iniciante no HackerEds, que, às vezes, o cara faz o anúncio como se fosse um panfleto lá, né? Então, o cara vai colocar o WhatsApp da empresa, vai colocar o QR Code, vai colocar a logo da empresa no anúncio. E aí a gente faz essa instrução mais do cara conseguir entender que no cenário dos anúncios online, isso é um pouquinho diferente da publicidade tradicional ali também. E aí tu dá todos esses insights para ele conseguir aproveitar e mudar os criativos, enfim. Tem ferramenta de criativo nova falando nisso, né? Exato. Já dá para abrir para a galera? Dá, a gente lançou ontem, aproveitando essa hype aí de inteligência artificial e chat GPT, a gente trouxe isso para dentro do HackerEds para facilitar a jornada de criação de anúncios, né? Então, outra ferramenta bem legal que a gente tem no HackerEds que ajuda muito quem está começando é uma ferramenta que a gente chama de criar e gerenciar, que nada mais é do que o gerenciador de anúncios do Facebook redesenhado de uma forma mais simples que todo mundo consegue entender. Porque o que a gente mais escuta? Tipo, cara, vi aqui a proposta do HackerEds e o que eu achei mais legal foi que eu estava tentando mexer no gerenciador de anúncios do Facebook e a gente já recebeu depoimento de gente que estava há 2 anos tentando aprender e não conseguia. Porque a gente brinca que aquele negócio é um painel de avião, né? Você abre lá, é cheio de coluna, cheio de botão para você entender. E imagina isso para uma pessoa que não é do nosso contexto de mercado digital. Ela bate o olho naquilo lá e ela surta. Ela fala, cara, eu nunca vou conseguir aprender isso na minha vida. Então a gente redesenhou o gerenciador de anúncios do Facebook para ele ficar uma coisa muito mais fácil de entender. Então a criação de anúncios, por exemplo, ela é totalmente passo a passo. O cara fala, vem aqui, seleciona seu público, vem aqui, coloca o criativo, vem aqui, coloca a verba. Então é tudo feito de uma forma muito didática para qualquer pessoa conseguir entender. E aí, como que a gente trouxe esse contexto da inteligência artificial para poder ajudar nisso? Agora, dentro do HackerEds, integrado nesse fluxo de criação, você consegue tanto inserir a cópia do anúncio ali manual ou gerar essa cópia via inteligência artificial. Então, por exemplo, eu quero que você divulgue para mim a promoção da minha pizzaria, que é toda quinta-feira, pizza por metade do preço. Você fala isso e ele vai gerar um texto lá usando uma estrutura de copywriting para poder divulgar essa promoção. Então, o cara, mesmo sem ser copywriter, em 50 segundos ali, o cara consegue escrever uma copy profissional. Porque a gente deu um modelo de outras copies que já estavam funcionando para ele e aí ele consegue usar isso para escrever a copy dos anunciantes. Tu usa a inteligência de copies que já convertem, que já estão funcionando para inteligência artificial gerar mais copies de outros negócios, mas com base naquilo que já funcionou. Exato. E isso para imagem também, né? Então, hoje a gente tem inteligência artificial que gera imagens também. E às vezes o cara ele pode viajar naquilo lá, né? A gente sabe que imagem, quanto mais chamativa e quanto mais diferente ela for, melhor. E hoje, via inteligência artificial, você consegue criar qualquer imagem de qualquer coisa. Então tem um caso até meio engraçado que eu gosto de contar, que é de quando a gente estava testando a ferramenta para implementar, meu sócio virou para mim e falou, Igor, fala qualquer coisa aí, qualquer imagem. Eu falei, Felipe, coloca aí então que eu quero uma imagem do gato Garfield no estilo Minecraft comendo uma lasanha.
Cara, eu posso até mandar a imagem pro cara, mas é um negócio assim, bizarro. Ele gerou exatamente um negócio no estilo do jogo Minecraft, o gato Garfield e tal, que você consegue criar qualquer coisa. Agora imagina isso aplicado pro contexto de anúncio online. Você conseguir gerar qualquer imagem, um negócio mega diferente que o cara nunca viu. Eu vi uma inteligência artificial esses dias que o cara conseguiu, tipo, gerar uma imagem dele no estilo de filme da Pixar, aí ele usou outra inteligência artificial para transformar essa imagem num vídeo dele falando. Então você consegue ter um criativo da Betina estilo Pixar falando. Já vamos fazer, gente, pelo amor de Deus. Já vamos aplicar. E aí ele consegue fazer isso, obviamente que ele fica com um anúncio muito mais criativo, né, uma coisa que chame muito atenção, que no final das contas... Qual que é a receita, né? Cara, tu conseguir chamar a atenção das pessoas para jogar elas para tua página de vendas, da tua página de vendas elas comprarem. Então, tem, né, uma oferta boa e quanto mais pessoas tu trazer, quanto mais pessoas conseguir chamar a atenção, com uma copy boa, com uma imagem boa, um vídeo bom, mais tu vai conseguir escalar o negócio, né? Acho que essa seria a receita do bolo e aí vocês vão trazendo esse conjunto de soluções para a pessoa conseguir ser impulsionada, né? Exato, e a gente pensa muito nisso também, né? Tem muita gente no Hacker Ads, estava até comentando ali fora, porque o que aconteceu, né? Lá no início a gente lançou uma primeira ferramenta que era um buscador de públicos de interesse que a gente usava pra gente, na empresa de consultoria de marketing que a gente tem, mas logo depois disso, a gente começou a olhar e falar, beleza, cara, para que caminho que a gente vai com essa empresa? A gente vai atender agência gigante e tal, a gente vai atender quem está começando, e lá quando a gente foi começar o Hacker Ads... Vocês eram agência. A gente tinha uma empresa de consultoria de marketing digital também. E aí, a gente estava com um desafio num cliente, a gente viu que dava para você usar a API do Facebook para buscar públicos de interesse. Para quem não sabe o que é a API, é meio que um pedaço de código que as plataformas disponibilizam ali para você conseguir acessar os dados dela. E o que a gente descobriu? Que o Facebook, quando você vai criar os anúncios via gerenciador, você busca um interesse específico lá, sei lá, futebol. Ele sempre vai te dar 25 resultados, porque o volume da busca ele é limitado. Então, se eu tenho um interesse mega específico, que eu vendo um curso de futebol de botão, sei lá, talvez não vai aparecer um interesse específico de futebol de botão, mas talvez ele exista lá dentro, o Facebook só não mostra. Então a gente descobriu que via esse código do Facebook eu conseguia acessar a lista completa desses interesses. E a gente começou a usar isso pra gente. E começou a reduzir muito o custo que a gente tinha para anunciar nas campanhas. Por quê? Se eu tenho um público que a maioria dos anunciantes não consegue achar, esse público ele é menos concorrido. Então no leilão do Facebook ele fica mais barato. E a gente começou a usar pra gente, isso começou a dar muito certo. Mas voltando, né? Tipo, na hora que a gente foi caminhar além dessa ferramenta, falar, beleza, além dessa ferramenta, o que nós vamos criar? Aí a gente estava num momento em que o tráfego pago estava começando no Brasil. Então, sei lá... Que ano que era isso? A gente começou o Hacker Ads em abril de 2019. Eita. Só para fazer uma comparação para a galera entender melhor, tipo, sei lá, na época que a gente criou o Hacker Ads, o Sobral tinha 10 mil seguidores. Nossa. A gente tava todo mundo começando a falar disso, não tinha zero da hype que existe hoje de tráfego pago. E a gente pensou justamente nisso. É tipo, cara, beleza, eu entendo que no futuro todas as empresas vão precisar fazer isso aqui, desde a mega empresa até o cara da padaria do interior. Esse cara não vai ficar assistindo 200 aulas de tráfego pago e abrir o gerenciador para fazer anúncio. Esse cara é padeiro. Então, a gente escolheu trilhar esse caminho. Falar, beleza, cara, então eu vou pegar essa jornada de tráfego pago e vou deixar isso de um jeito que qualquer pessoa consiga fazer. E aí, pensando em termos da inteligência artificial, a gente pensou justamente isso. Porque não é só a questão de você conseguir ser mais criativo, mas até uma questão de verba, de logística e de tempo. Porque para pensar no cara pequenininho lá. O que esse cara teria que fazer se ele não tivesse isso? Pô, esse cara não é designer. Ele vai ter que ir achar um designer freelancer, ele passar a demanda para ele, aí ele vai demorar 14 dias para poder entregar, aí vai devolver a arte, essa arte vai ter alteração, aí vai voltar, aí vai demorar mais 7 dias, o cara vai demorar 20 dias. Sim, que eu acho que é para você que está nos ouvindo aí, assim, né? Tem que saber de copy, tem que saber de anúncio, tem que saber de design, tem que... milhões de coisas para você saber para fazer um negócio digital, né? Imagina para quem tem um negócio físico, então. E aí tu pega... Cara, como é que eu vou saber uma copy que vai vender? Como é que eu vou saber um criativo que vai vender, né? Pô, eu preciso de alguma coisa um pouco mais fácil de olhar para uma coisa que já está funcionando, conseguir trazer para o meu negócio, né? E aí ela vai lá e consegue criar isso muito mais fácil, sem precisar de várias pessoas envolvidas ali para gerar uma principal coisa. norte de vocês hoje dentro da Hacker Ads é oferecer essas soluções que vão, de repente, o que o empreendedor consiga testar mais rápido, validar mais rápido. É dentro disso, assim, as decisões mais estratégicas que vocês tomam hoje lá dentro? Legal. Na verdade... hoje o Hacker Ads acabou de completar 4 anos, né? Completa depois de amanhã, inclusive. Mas a gente passou, sei lá, 3 anos e meio focado muito em construir essa jornada de anúncios online e criando esse ecossistema em volta disso com todas essas ferramentas. Mas agora que a gente já está com isso
bem pronto, a gente está agora começando a desenvolver outras ferramentas também para o cara mais avançado. Então, agora a gente está começando a olhar mais para isso e está focando nisso, né? Então, agora, recentemente, por exemplo, no HackerEdits, a gente lançou um plano Enterprise, que é um plano que tem um gestor de conta ali para empresas muito maiores conseguirem ter um acompanhamento mais próximo nosso, inclusive em termos de estratégia de tráfego. Então, a gente está ampliando esse leque agora para essas empresas maiores também. Que legal. E até aproveitando esse gancho, assim, qual é as maiores diferenças que tu vê, né, entre o cara que é pequeno, que talvez está começando e que ele, poxa, precisa de ajuda ali para configurar e deixar essa ferramenta mais pronta para que ele tenha um caminho mais rápido até começar a vender, e esse cara que já tá, né, no game, já está, por exemplo, faturando, né, investindo ali muito mais em tráfego, milhões, enfim. Quais são as maiores diferenças e dentro da estratégia, como é que vocês se adaptam para atender esses dois perfis bem diferentes, né? Legal. Você falou um pouco disso, mas as necessidades elas são completamente diferentes, né? Então, o cara que chega completamente iniciante lá no HackerEdits, ele quer saber como que ele vai configurar o pixel dele, quer saber como que ele vai criar o primeiro anúncio. Às vezes ele não colocou o cartão de crédito lá no Facebook, ele nem sabe que tem que entrar lá no Facebook para poder colocar. Então, a gente faz esse acompanhamento muito passo a passo do zero com esse cara iniciante. Inclusive, uma coisa legal do HackerEdits é que a gente tem um suporte lá via chat o dia todo, de 7 da manhã até 9 da noite, que o cara consegue entrar em contato e conversar. Mas a gente fez um negócio que, por essa necessidade do nosso público, a gente viu que seria algo bem diferente no mercado e que ajuda demais, que é, hoje no HackerEdits a gente tem 2 lives por dia, de 1 hora cada uma, com um especialista da HackerEdits, onde a galera consegue entrar ao vivo e o especialista ajudar, e falar, eu preciso de ajuda para configurar isso, ou meu anúncio aqui não está funcionando tal coisa. E a gente acompanha bem de perto mesmo. Então, essa é a principal demanda dessa galera. E do cara mais avançado é muito mais ali uma questão de otimização, uma questão de escala. Como que eu vou pegar um público da loja de público? O cara viu uma otimização lá que o Doctor deu e quer conferir com a gente se ele tem que fazer ir para um lado ou para outro. E existe uma diferença muito grande entre esses dois perfis também, que é uma questão de expectativa, que é algo que a gente trabalha bastante com a galera no HackerEdits, porque, cara, eu faço um trabalho muito de perto com os clientes assim também, para eu não me distanciar disso. Semana passada eu passei um dia inteiro ligando para todo mundo que pediu o cancelamento do HackerEdits. E, cara, a maioria das coisas que eu escutei era tipo assim, cara, eu entrei na ferramenta, vi que eu ia ter que assistir uns tutoriais lá para entender como é que funcionava, e aí eu fiquei com preguiça e larguei para lá. Ou o cara que começou a usar, subiu o primeiro anúncio, passou 2 horas e falou, não, cara, ficou 2 horas aqui o anúncio rodando, não vendeu, aí eu resolvi cancelar. Então, é muito uma questão de expectativa, sabe? E a gente faz muito esse trabalho com a galera, porque o pessoal não entende como é que funciona, não sabe que não é uma coisa mágica. Eu escutei até nessas ligações, eu escutei um feedback que era literalmente, eu assinei o HackerEdits e cancelei porque eu acho que eu assinei querendo uma coisa meio mágica, assim. Que eu ia entrar lá, ia apertar um botão e vocês iam vender no automático para minha empresa. Quase que eu falei para ela, se eu tivesse inventado isso, eu tava bilionário. Não tava aqui te ligando para ver. Mas eu acho que isso que é o mais importante, assim, que é a expectativa de quem tá começando, de ter um retorno muito rápido, de conseguir, né, ganhar 1 milhão lá do dia para noite. E a gente sabe que não é... Né, a gente cria expectativas das coisas, dos planos que a gente tem, e a gente sabe que muitas vezes no digital é vendido essa vida, né? De que, tu vai comprar o carro e tu vai, né, realizar as coisas do dia para noite, vai ficar milionário do dia para noite. E é muito importante a gente trazer isso aqui, que gente, exige trabalho, exige tu entender ali o que tu tá fazendo, exige tu realmente acreditar e colocar todo o esforço. A gente traz muita gente aqui, né? E todo mundo fala, cara, eu não desisti. Eu levei 6 meses, eu levei 8 meses, eu consegui mais rápido, consegui em 3 meses, consegui em 2 meses. Mas eu trabalhei muito, né? Eu virava à noite, eu botei todos os meus esforços e apostei tudo ali. E eu acho que essa é a grande diferença de quem tem resultado, de quem tá começando, para quem não tem. Que é, cara, tu colocar todos os esforços, acreditar naquilo ali e realmente se dedicar para aquilo ali acontecer, né? Porque não vai ser apertar um botão no HackerEdits, ele vai te ajudar a tu conseguir ter mais otimização e tudo mais, mas nada, né? Não vai ser, usando a AppMax que vai processar todos os teus pagamentos e daí tu vai ficar, né, milionário do dia para noite. Tem todo um passo a passo aí que precisa ser feito, né? Exato. Eu tava até conversando com um cara no Uber vindo pra cá e falando justamente isso, né? Ele falando, não, porque todo mundo quer entrar no digital, porque é muito rápido para ganhar dinheiro e tal. Eu falei com ele, cara, o negócio aqui pode ser rápido, não quer dizer que pode ser, mas não é fácil. Então, uma coisa que eu falo que ilustra muito bem isso é que o que mais a gente vê aí fora é gente do mercado digital que está há 1 mês, há 3 meses e não deu certo. Mas me fala, quantas vezes vocês escutaram uma história de alguém que estava há 3 anos?
que não deu certo? Nunca. Não existe. Não existe. Vocês não vão achar. Porque quem persiste no negócio e vai, e erra, e testa campanha, e vai, cara, juntei R$1.000 aqui do meu salário para subir campanha e deu 0 vendas. E aí o cara vai lá e junta mais 1.000 e tenta de novo, tipo, uma hora vai. Mas o cara que vai ficar 1 mês, 3 meses, tá cheio de gente aí fora porque o cara larga. É isso aí. Esse é o cara que não dá certo. Ele não dá certo por causa que ele não tentou o suficiente. Porque ele não investiu mais da energia dele naquilo ali, né? Exato. E deve ter... Pro HackerEds, assim, conta um pouco essa história. Antes, tem a pergunta dos clientes maiores, dos e-commerces maiores, né? Da diferença. Qual que é a diferença de um cara que está fazendo tráfego de... Acho que o Igor Empíricos comentou e tal? ali, né? Sobre a principal, muita da expectativa também, né? Sim, do pequeno, ok, mas e o grande, né? Qual que é o... Esse cara que é maior, ele já dosa melhor essa parte da expectativa, porque ele já viveu mais isso, Ele né? sabe que... Exato. Esse cara maior, ele já tá rodando tráfego, ele já sabe que ele precisa testar, otimizar, que às vezes vai dar certo, vai dar errado. Ele busca a gente muito mais para dar um apoio no que ele já está fazendo e buscar crescer aquilo lá e escalar com as ferramentas que a gente tem. Então, nesse sentido, ele é mais consciente. Ele precisa mais de uma ajuda ali de como usar melhor as ferramentas no que ele já faz. E não tanto uma questão de alinhar a expectativa dele ou de ajudar ele a configurar, sabe? Acho que a principal diferença Isso mais é essa. dele testar novos criativos e ficar testando novas campanhas ali. É isso. Isso. E ele saber que, cara, tem que ficar testando, né? Igual, não é... Pra quem tá começando, gente, não lançar uma campanha deu errado, pô, não vai dar nada certo, né? Lançar uma campanha deu errado é super normal, né? Pra quem é e-commerce maior também, né? Qualquer negócio digital também tem esse mesmo problema. Lança uma campanha, dá errado, pausa, né? Testa de novo, muda criativo, muda o público e assim vai indo. Então, acho que esse que é o principal, assim, né? É entender que não vai ser uma jornada com 100% de êxito, né? Que a gente vai aprendendo com os erros e aí vai crescendo. Exato. Então, o HackerEds, por exemplo, né? Hoje, a grande maioria do que a gente faz de trás de cliente é com tráfego pago. A gente deve ter uns 100 criativos rodando agora ao mesmo tempo. Mas eu faço 15 por semana. Então, assim, cara, olha o tanto de criativo que não dá errado e tanto de coisa que eu não testo para poder ir escalando. Porque, cara, o criativo vai saturando, o comportamento das pessoas vai mudando e você precisa estar testando ali o tempo inteiro, né? Então, o que a gente faz hoje é muito reflexo disso. Cara, a gente que está rodando, que já é experiente, que está fazendo isso há 4 anos, a gente está testando o tempo inteiro. Só que o cara que acabou de chegar, ele não tem essa mentalidade. Então, uma coisa que eu falo muito, até com a galera de dropshipping, que eu acho engraçado esse conceito que a galera usa de meu produto saturou, né? Porque a gente, enquanto empresa de tecnologia aqui, a gente não tem essa opção. Imagina se vocês viram amanhã e falar, a AppMax saturou. Vou fazer outra coisa. O que eu faço com as 500 pessoas que estão aqui? Aí eu tenho que mudar o meu produto, imagina só, né? Cara, e eu que vendo HackerEds, uma ferramenta de otimização de tráfego pago. Não posso falar que meu negócio saturou. Aí o cara que vende corretor postural vem falar pra mim que não existe mais ninguém no Brasil pra comprar o produto, que acabou. Então isso, na maioria das vezes, é muito mais uma questão do cara testar um criativo novo, testar uma abordagem nova, um público novo e mudar a forma de vender aquilo, do que de fato saturou. E isso é outro negócio que a gente faz que é muito legal no HackerEds também, que sempre que eu vou contar a história do HackerEds, eu faço muita questão de falar que a gente pegou muita inspiração no marketing da Empíricos. Eu lembro da primeira vez que eu vi um vídeo... E hoje eles são clientes de vocês. Eita! Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo de vendas ali do Felipe Miranda, numa campanha que eles têm que chama Double Income. E ele fala no vídeo, tipo, se você investe R$1.000, eu vou te ajudar a investir 2.000. Se você investe 2.000, eu vou te ajudar a investir 4.000. E o primeiro vídeo de vendas que a gente fez do HackerEds, a gente meio que copiou esse vídeo deles. Era tipo assim, se você investe R$1.000 em tráfego pago, eu vou te ajudar a investir 2.000. Mas a primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu falei, tipo, putz, cara, isso aqui é marketing. E tem uma coisa que eles fazem que é muito legal, que a gente usa pro marketing do HackerEds e que se adapta total nesse contexto de produto saturar, que é, na Empíricos, eles têm um produto que é uma assinatura de criptomoeda, X. Ao invés deles rodarem a vida inteira aquele produto com aquele nome, daquele jeito, com aquele benefício, eles buscam formas diferentes e big ideas diferentes, né, conceitos diferentes para poder vender o mesmo produto. Então, às vezes, eles têm um produto aqui que é um copo de vidro e eles já estão na campanha número 170 para poder vender o copo de vidro. Só que eles venderam o copo de vidro uma vez para quem tem restaurante, uma vez para quem é dona de casa, uma vez para uma... E eles mudam a campanha para outros públicos com outros benefícios, só que o produto é o mesmo, é um copo de vidro. E a gente faz muito isso no HackerEds. Então, no HackerEds, ao invés de eu rodar tráfego só para a landing page do HackerEds, falando, compre ferramenta de otimização de anúncios, eu tenho a campanha padrão do HackerEds, eu tenho uma campanha que a gente chama de públicos validados, que é vendendo o HackerEds, só focando nessa ferramenta de públicos e explicando para o cara essa teoria que eu falei, da mídia programática e tal. Então, isso é um público. Eu tenho uma campanha que a gente chama de máquina de contingência, que é só focando na dor de quem tem conta bloqueada.
Teve uma vez que foi a história mais legal de todas de campanha que a gente criou, que foi numa Black Friday, que logo depois de fechar o carrinho, uma senhorinha de 60 anos veio me procurar e falar assim, ô Igor, tá, eu acabei de comprar o HackerEds aqui, deixa eu te falar, eu comprei o HackerEds, mas eu não comprei nem para usar para mim, eu quero usar a ferramenta para poder prestar serviço de tráfego pago. E ela virou para mim e falou, cara, vocês podiam criar um curso dentro do HackerEds ensinando a gente a usar ele para isso, né, como prospectar cliente e tal. E, cara, na hora minha cabeça explodiu, tipo, outra campanha do HackerEds. Então, não preciso vender só o HackerEds como HackerEds. A gente criou outra campanha que chama Profissão Híbrida, que é como você pode usar o HackerEds como uma profissão para prospectar cliente e fazer tráfego. Então, o mesmo produto que é o HackerEds, eu consigo vender de formas infinitas para outros públicos. Para públicos diferentes. Mas, no fundo, é tudo o mesmo produto. E é assim que a gente faz para poder escalar o HackerEds. Então, não vira amanhã e fala, putz, minha campanha parou de funcionar, saturou. A gente arruma outro jeito de vender. De outra perspectiva. Legal, eu achei bem interessante. Tu falou, pô, eu vi aquele anúncio da Empíricos e vi, cara, isso aqui é marketing. Tem a ver um pouco com o modelo de copy que eles usam. Eu tô curioso porque eu sei que tu é um cara que manda muito bem, né? Tem esse background de copywriting, assim, e queria entender melhor se tem a ver com isso e aprofundar um pouquinho mais essa parte de copy, assim, o que tu entende, né? Que funciona ali no Instagram, no Facebook e que faz a copy que realmente converte, assim, e de modo geral que as pessoas também possam aplicar para um negócio de e-commerce, né? Para vários produtos. Cara, legal. Tem total a ver isso. A minha formação de marketing no início ali foi muito me espelhando nos caras da Empíricos, pegando inspiração em vídeo de vendas deles. Já fiz curso deles, inclusive agora estou fazendo uma mentoria junto com o Beto lá da Empíricos para poder acompanhar mais de perto. Mas, cara, o negócio do HackerEds é que se você entrar no site de qualquer startup normal, e se o HackerEds fosse uma startup normal, estaria escrito lá na headline do site da HackerEds. Ferramenta de otimização de tráfego pago para agilizar sua vida. Essas copy padrão. Cara, você vai entrar lá, a headline que está no site é aumente o lucro dos seus anúncios no Facebook e no Instagram com o clique do mouse. Que é o que a ferramenta do Doctor faz. Dá uma sugestão com um clique, você vai lá e consegue otimizar. Então, cara, a gente sempre pegou essa pegada mais agressiva do copywriting americano lá e trouxe para o nosso contexto de HackerEds. E nunca vendeu o HackerEds como ferramenta de tráfego pago, sempre focando no benefício. E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma em falar em podcast que o marketing do HackerEds é bem agressivo. Porque a gente entendeu que era o que funcionava para a gente e é o que a gente testa demais. Então, até falando em... Isso casa muito com o que eu falei lá atrás na rotina que a gente tem de criativo, né? Ontem eu passei 2 horas numa reunião justamente tentando criar uma estrutura padrão de criativo que funciona para a equipe conseguir ser mais direcionada na hora de gerar essas ideias. E aí a gente colocou algumas coisas, né? Que a gente tem visto que pra gente funciona muito bem. Vai né? abrir pra galera aqui? Vai, então... Eita! Vim aqui gente, pra Porto tá Alegre. muito bom, porque assim, ó, eu tô... Porque dá pra aplicar pra AppMax, dá pra aplicar pros negócios de vocês, qualquer negócio digital. Então, assim, é uma estrutura que a gente tá falando. Clientes da HackerEds vêm muito por causa do tráfego pago que vocês fazem. E a gente tá abrindo aqui, né? O Igor tá abrindo aqui gentilmente as estratégias. Então, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, fica aqui com a gente que o papo tá quente, hein? Então, tá bom. Bora. Legal. É isso, né? Tipo, igual eu tava falando com vocês... E eu espero que o time do marketing já esteja anotando, hein? É igual eu tava falando com vocês, até hoje a estratégia do HackerEds ela é muito baseada em tráfego pago. Sei lá, 99% dos assinantes que a gente traz é de tráfego pago. E a gente tá com 47 mil usuários lá, né? Então, cara, a gente teve que aprender a fazer isso muito bem e numa escala muito grande. O que a gente tava criando lá para trazer de template pra galera se direcionar? A gente basicamente criou uma planilha de Excel super simples lá, onde a gente definia o formato do anúncio, se o anúncio ele é um criativo de imagem ou um anúncio de texto, o template daquele anúncio. Então, a gente criou vários templates para a nossa galera poder usar. Então, tem um template que é um anúncio estilo Empíricos, que tem uma copy mais agressiva ali. Tem um template que é um anúncio que a gente chama de estilo Twitter, que a gente pega como se fosse um post do Twitter lá e usa como criativo. Isso aí para a gente está funcionando demais. Deixa eu ver, tem um outro que é de carrossel, tem um outro que é de imagem chamativa, tem um outro que... Deixa eu tentar lembrar. Tem outros de vídeo que é tipo imagem nativa mesmo, filmando com stories e tal. Então, isso aí é o que a gente chamou de template. Então, tem o formato, que é vídeo e imagem. O template, que é
a diretriz de como ele vai criar aquilo, então tudo isso para poder ir ajudando a galera a produzir ideias de uma maneira mais rápida. Qual que é o benefício que a gente vai focar naquilo lá? Então, a gente listou quais são todos os benefícios do HackerEdits, que é otimizar campanhas mais rápido, gerar relatórios, diminuir o custo por clique dos anúncios, o custo por lead, o custo por resultado. A gente listou todos. Então, o cara vai lá e tem uma categoria que é o benefício. Então, eu estou direcionando a jornada desse cara para poder criar a ideia. E aí, a gente vai e dá para a galera as big ideas. Então, eu viro e crio um conceito do anúncio. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar de um aqui que eu criei ontem para poder levar para a galera. Conta que deu certo dessa reunião ontem aí que você estava olhando. O que deu... Cara, eu vou tentar lembrar algum aqui de ideia que eu trouxe. Mas tem uma que é bem legal, que a gente recebe muito depoimento da galera que usa a loja de públicos, falando que reduziu, assim, drasticamente o custo que ele tinha para anunciar. Tipo, papo de 70%, 80%, 90%. Caraca. E aí a gente pegou uma ideia que era, muita gente que faz tráfego pago hoje, na hora que a gente vai conversar, a galera mais antiga do mercado, sempre fala, tipo assim, nossa, que saudade lá de 2010, quando o custo por lead era R$1. E aí a gente trouxe essa ideia para o HackerEdits e criou uma big idea que os públicos do HackerEdits são como se fosse uma máquina do tempo. Então, como que você pode anunciar no Facebook hoje, pagando o custo por anúncios de 2010? Então, a gente traz essa big idea para a galera e deixa eles destrincharem, dando esses formatos, esses modelos para eles poderem criar várias ideias de anúncios em cima disso. Mas aí a gente cria esse conceito e traz para eles. E aí o time de marketing cria. E o mais legal, se você não tem um time de marketing, dá para você fazer tudo isso daqui que a gente está falando da mesma forma, né? Olha para os criativos, tenta entender o que está dando certo, né? Dentro de uma linha. Acho que isso é aplicável para qualquer negócio, né? E aí, fora esse modelo que a gente criou, que tem mais algumas coisas aqui, mas eu não estou lembrando de tudo, eu vou disponibilizar isso para a galera do podcast. Vamos criar uma forma aí de deixar essa planilha para todo mundo poder usar. Então, abrindo um negócio interno da HackerEdits, hein, gente? Tá bom, tá... E fora isso, nessa planilha tem também ali um checklist, tanto para criativo de imagem quanto para criativo de vídeo, do que funciona mais. Então, algumas coisas que funcionam bem em criativos de vídeo. Aí, até fazendo um parêntese, no YouTube do HackerEdits, fazendo um merchan aqui, a gente tem um quadro que chama Analisando, que é bem legal. Tipo, a gente pega anúncios de pessoas muito grandes do mercado, eu sento lá e, tipo, analiso frase por frase, frame por frame, tanto o vídeo, quanto a edição, quanto o copy, o que ele colocou ali que fez aquilo funcionar. Então, a gente trouxe isso para essa estrutura do checklist do HackerEdits. O que é? Todo anúncio que a gente faz de vídeo, ele tem uma headline no início. E headline eu falo, tipo, escrita mesmo no vídeo ali, bem grande, bem chamativo. O vídeo, ele começa com uma frase de impacto muito forte. Então, tem um anúncio que a gente está rodando que funciona demais, que ele começa assim, o Facebook mentiu para você. Que é tipo assim, o Facebook te entrega uns públicos de interesse, mas aquilo lá é mega frio e tem esse público aqui que funciona muito mais. Basicamente isso. E dá pra rodar no Facebook isso tranquilo? Dá. E a gente testa tudo lá. Tem imagem do Mark Zuckerberg rodando lá. Tem um criativo que é eu ligando pro Zuckerberg e a gente usou uma edição dele para fingir que ele estava conversando comigo. A gente roda de tudo lá. Cara, outra coisa que a gente usa no checklist lá é um negócio que a gente chama de escada de curiosidade. Que depois que eu fiz essa primeira headline do impacto inicial, cada frase do anúncio ela tem que gerar uma expectativa e uma curiosidade para a próxima frase. Então, nada pode ficar solto. Eu tenho que criar um problema para o cara na primeira frase lá e ir aumentando esse problema ao longo da copy ali. Outra coisa que a gente utiliza em todos os nossos criativos é prova. Não adianta de nada eu fazer uma headline mega agressiva e fazer uma promessa gigante do custo do anúncio de 2010, se eu não puder provar isso. Então, eu faço essa promessa, vou lá, desenvolvo isso na copy, mas eu trago o depoimento de um cliente provando que ele teve aquele resultado que eu estou prometendo. Isso aí é importante demais para fazer o negócio funcionar. Faço o CTA do anúncio, né? Tem que ter uma chamada para ação ali. Eu não posso só esperar que o cara adivinhe que eu quero que ele clique. Eu tenho que falar. Se eu quero que o cara clique, eu falo, clique no botão aqui embaixo e ainda ressalto. Eu falo, agora. Aí o povo, não, Igor, mas você vai mandar na galera, a galera acha ruim. Não, tipo, cara, isso ajuda. Porque o cara, você direciona o cara, tipo, o cara entende muito claramente o que ele tem que fazer. E outra coisa que ajuda muito nisso depois que a gente faz o primeiro CTA, eu explico para ele exatamente o que ele vai encontrar na página quando ele entrar lá. Então, cara, olha só, você vai cair numa página onde vai explicar todas as ferramentas, vai ter os planos, e aí logo depois que você assinar, você vai receber o seu acesso no seu e-mail. Então, eu explico para ele a jornada. E logo depois que eu explico para ele essa jornada, eu tenho um negócio extremamente simples e extremamente importante, que é um tempo de 5 segundos no final do vídeo, que não tem nada na tela, exceto clique no botão aqui embaixo. Porque o que eu... Com certeza já aconteceu com todos vocês, de assistir um anúncio, está muito legal, você assistiu até o final, aí o anúncio acaba e some. Sim. E aí você não consegue clicar.
E muita gente faz isso. E, porra, quanto que a gente não perde de verba de conversão nisso? Então, só de você deixar 5 segundos, e é um tempo muito bom 5 segundos, né? Sim. Tipo, tá lá, muita gente deixa uma tela preta, clica no botão aqui embaixo, dá um tempo pro cara clicar. Isso aí já ajuda a mudar demais o CTR do anúncio. Então, esse é o CTR o checklist de vídeo. O checklist de imagem é basicamente... E tu vai dar esse checklist de vocês para quem está nos ouvindo aqui no MaxCast. Isso, tanto o checklist quanto a planilha. Tá bom, combinado. Aliás, a planilha vai ter o checklist, né, dos formatos das ideias e o checklist de vídeo e de imagem ali dentro da mesma planilha. Fica aqui para saber como que a gente vai mandar isso para você. Rodolfo, a gente passou 2 horas ontem fazendo essa planilha, vou distribuir de graça. Que bom que ele não tá aqui para não dizer que não, entendeu? Porque depois não vai ter nem opção. E o checklist de imagem, ele é mais simples, né? Porque, querendo ou não, você tem menos coisa ali, você não consegue mexer tanto. Mas é basicamente, você ter uma headline ali também. Então, a gente sempre trabalha headline. Headline é importante demais em anúncio. Tudo tem headline. A gente trazer uma imagem muito chamativa e com um contraste alto. Então, esse é um negócio que ajuda demais você ir lá no editor de imagem e aumentar o contraste para as cores ficarem mais vibrantes. Isso ajuda a atrair mais clique. E também tem um CTA. Então, lá embaixo, a gente sempre deixa, tipo, clica aqui embaixo, alguma coisa escrita, falando pro cara o que ele tem que fazer. É basicamente isso que tem nesse checklist aí. Eita. E aí, tu pega tudo isso e é aplicável para qualquer negócio, né? Do digital. Se você está querendo atrair lead para o seu site, para o seu negócio, para qualquer... Que seja uma padaria, que seja o e-commerce que mais vende, que seja Empíricos vendendo alguma coisa também, né? É uma receita... fenomenal, assim, eu tô abismado porque é uma baita aula de marketing, gente. Para qualquer negócio no digital é uma baita de uma aula. Da onde começou? Da onde surgiu tudo isso para tu virar um especialista em marketing, entender tanto dos negócios digitais também e Hacker Ads e tudo mais? Da onde surgiu tudo isso e como é que foi se encaminhando para esse tamanho de empresa com mais de 47 mil clientes aí? Legal. Eu vou dar um contexto muito rápido, assim, de como eu comecei a empreender. Mas, basicamente, quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha uma dívida de 100 mil reais no meu nome, coisa de empresa dos meus pais, coisa de faculdade que foi acumulando mensalidade que eu não estava conseguindo pagar e tal. E, na época, eu fazia um estágio e ganhava 700 reais. E aí, dado momento, eu olhei para essa dívida de 100 mil, olhei para o meu estágio de 700 reais, que, na verdade, sobrava ali 350, eu ainda economizava bastante na época, e falava, cara, eu nunca vou conseguir pagar isso na minha vida. E, cara, hoje, olhando para trás, talvez eu pudesse entender que, eu teria muitos anos pela frente, que eu poderia pagar aos poucos e não sei o quê, mas quanto mais novo a gente menos a gente tem uma perspectiva de que a gente tem muito tempo pela frente, né? A gente é muito apressado, muito imediatista. Então, na minha cabeça, eu nunca ia conseguir pagar aquilo na minha vida se eu não fizesse alguma coisa muito urgente na minha vida. Cara, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais, para conseguir pagar isso aqui, senão eu vou passar o resto da vida pagando isso aqui. E aí... eu tive a brilhante ideia de empreender. Só que o que ninguém conta pra gente é que empreender é muito mais difícil do que parece. Principalmente quando você tem 21 anos, não tem barba na cara, ninguém te dá credibilidade nenhuma. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu fui fazer para poder vender site na época foi no escritório de advocacia, todo mundo de terno, assim. E no final, eu expliquei tudo bonitinho. No final da reunião, um dos sócios lá do escritório virou pra mim e falou: Igor, bem legal a proposta e tal, mas posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, você não é muito novo para estar fazendo isso, não? Então, cara, fui na cara e na coragem, sem saber o que eu estava fazendo, e aí, história curta é que antes de ter a Hacker, que é a nossa empresa de consultoria, que foi a primeira coisa que eu fiz ali que deu certo, de fato, e a gente tem ela até hoje, eu quebrei 10 empresas. Caraca! Num período muito curto de tempo, assim, curto relativamente, né? Foram, 4 anos, assim. Mas eu tentava uma coisa, aí dava errado, tentava outra, e dava errado, e eu tive tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Desde consultoria de marketing digital, tive uma empresa de aplicativo, tive uma história bem legal também, que era uma rede social de mercado financeiro, que para poder fazer essa rede social, eu virei agente autônomo de investimento. Logo depois que a gente lançou, eu tinha 30 milhões na minha carteira de agente autônomo de investimento. 2 dias depois, deu pau lá na XP, o Benchimol mandou cancelar tudo e parar. Nossa. Então, assim, várias coisas. Teve uma também que era para fazer e-commerce para influenciador de youtuber. Várias coisas foram dando errado. Até que um belo dia, eu e o Felipe, que é meu sócio até hoje nas 2 empresas, e que teve comigo em várias dessas empresas que a gente fez, a gente sentou e falou, velho, vamos tentar de novo. Porque, assim, mesmo depois de ter quebrado 10, eu continuava com a perspectiva de, cara, não tenho opção de desistir. Alguma vai dar certo. Nem isso, mas, tipo assim, cara, eu não tenho opção de desistir, eu preciso pagar essa dívida aqui. Como é que eu vou comprar uma casa, comprar um carro? Como é que eu vou viver se eu não resolver isso? Então, aí foi lá, beleza, depois de quebrar 10, a gente foi e falou, beleza, vamos tentar de novo. E aí a gente parou para entender o porquê que as outras coisas estavam dando errado, que era...
sempre a gente tinha um negócio que o core dele dependia de um terceiro. Então, a empresa lá de e-commerce para influenciador dependia do influenciador. A empresa rede social de mercado financeiro dependia da XP e os caras cancelaram a gente. E a gente falou, velho, quer saber no que a gente é bom? Ah, cara, a gente é muito bom de marketing. Então, a gente foi lá e desenhou o modelo da consultoria que a gente tem. Que, basicamente, no lugar de fazer só a parte de página e a parte de tráfego, a gente entendeu que a gente precisava cuidar da jornada inteira do cliente. Então, já aconteceu um caso de um cliente que vendia telefonia corporativa, e a gente fala, beleza, você vende telefonia corporativa, mas qual que é a dor da galera que está procurando por telefonia corporativa? Ah, comparar os planos. Pô, o cara não consegue muito bem saber o que tem de diferente no plano da Vivo, da TIM e da Oi. Então, no lugar de pegar a empresa dele, que era de plano da TIM, e vender plano da TIM, a gente criou meio que uma spin-off dentro da empresa dele, que era um comparador de plano. A gente anunciava esse comparador de plano no Google para quem estava procurando plano de telefonia. E aí, na hora que ele cadastrava e virava lead, claro que a gente puxava o peixe para ele. Caraca. Mas a gente, inclusive, vendia os leads de quem falava, não quero fechar com a TIM de jeito nenhum. A gente tinha parceiro na Claro, na Oi e tal, que a gente vendia os leads pros caras. Caraca. Então, isso aí, tipo assim, pô, tem muita consultoria de marketing que o cara vende café e fala, eu vou vender seu café. Só que às vezes existem outras coisas que você pode fazer, talvez mudar o produto, ou a perspectiva do produto, ou entender a jornada de como as pessoas compram, para fazer isso funcionar muito melhor. E a gente criou esse modelo de consultoria, foi batendo na porta a porta da galera lá, fechando cliente, crescendo, até que, um belo dia, a gente estava com um cliente que era uma rede de sorveterias, assim, de franquia de sorveteria bem grande lá em Minas Gerais, e eles queriam criar uma campanha que era para distribuir cupom de desconto, para a galera poder usar. Só que sorvete é um produto que tem um ticket muito baixo. E ainda estou oferecendo desconto para o cara poder usar e eu tenho que fazer o cara cadastrar num custo por lead que vale a pena. E aí a gente estava com um desafio muito grande de acertar essa campanha. E enquanto eu estava pesquisando algumas coisas para poder resolver isso, eu encontrei essa solução da API do Facebook que eu falei. Então, eu li... Impactar o público exato. Exato. E aí eu li aquilo, entendi a lógica de como que aquilo abaixava o custo e falei, cara, isso aqui pode fazer sentido. Aí a gente começou a usar pra gente. No que a gente começou a usar pra gente, a gente começou a ter uma redução muito grande nas campanhas dos clientes. Só que na época eu não tinha startup. Eu já tinha participado de programa de aceleração de startup, já tinha quebrado startup, mas não estava pensando nisso na época. E aí o que a gente fez? Falou, cara, essa ferramenta aqui é legal. Vamos, ao invés de usar só pra gente, vamos deixar ela de graça e usar ela para captar cliente para consultoria? E a gente foi lá, montou uma landing pagezinha, a primeira versão da ferramenta era em WordPress e tal. Só que aí aconteceu esse negócio que eu contei para vocês da Empíricos. De eu ter visto a campanha do Felipe Miranda e a gente criou um vídeo de vendas baseado nessa campanha dele. Só que, mesmo sem saber o que era copy, o que era Big Idea e etc., eu criei na época, ao invés de vender um negócio como buscador de públicos de Facebook, a gente criou uma Big Idea que era que a gente conseguia mostrar para as pessoas os públicos secretos do Facebook. Você não sabe disso, mas existem uma série de públicos que o Facebook está escondendo de você e tem vários anunciantes usando e pagando mais barato do que você. Só que a ferramenta era grátis. No que a gente lançou esse vídeo, e na época não tinha tráfego, a gente pegou o vídeo de vendas, fez filmando no iPhone 4S do meu sócio na época, editou, pegou esse vídeo e passou a colocar ele em vários grupos de Facebook de marketing digital. Só que o negócio começou a viralizar. A galera começou a comentar e falar, marcar fulano e falar, olha isso aqui é o negócio mais louco que eu já vi na minha vida, não sei o que e tal. Em 2 dias, a gente tinha 800 usuários na ferramenta. E a gente tinha um WordPress. Que era lead para vocês da consultoria. Que era lead para consultoria, mas na época a estrutura era tão pequena que a gente tinha, sei lá, um servidorzinho de R$20 por mês na HostGator. O servidor não aguentou e começou a cair o site. A gente teve que colocar um aviso falando, tipo assim, devido ao excesso de usuários, estamos com algumas instabilidades, isso em 2 dias. E aí, logo depois disso, a gente foi para um happy hour de uma galera do mercado digital que a gente estava acabando de conhecer, assim, e a gente achava até que era meio golpe isso, tipo, cara, vendendo na internet, será que esse trem funciona mesmo? E a gente estava contando essa história, cara, a gente criou uma ferramenta gratuita, tá lotando de usuário vindo para cá e tal, para captar lead para consultoria, não sei o quê. Até que um cara simplesmente virou para mim e falou assim, cara, por que vocês não estão vendendo essa ferramenta? Puta e eu nunca tinha pensado naquilo, que eu lembro que eu fiquei o resto da festa com a mão na cabeça, olhando para baixo, assim, triste, e falando, cara, por que eu não estou vendendo essa ferramenta? E aí, na época, a consultoria era super pequena, era eu, meu sócio e mais 2 funcionários, assim. A gente pegou o tempo que tinha de noite e fim de semana para poder fazer, porque a gente ainda fazia o dia inteiro muita demanda dos usuários, além das reuniões do comercial. E a gente marcou uma live em 2 grupos de Facebook, que na época estavam muito grandes, assim, muito relevantes, não sei até se vocês estão lá, que é do LaSance, que é o Growth Hackers Brasil,
e tinha um outro também do Tony, que era o Growth Hackers Ferramenta, que tinha uma comunidade muito ativa lá dentro. A gente marcou uma live com esse grupo, era no domingo, se eu não me engano, aí a gente passou a semana inteira fazendo, e a gente foi terminar mais ou menos de fazer tudo que tinha que fazer, configurar o gateway de pagamento, fazer a landing page, configurar não sei o quê, sei lá, a live era 5 da tarde e a gente foi terminar 4h59, faltando coisa, e enquanto eu tava começando a live, meu sócio ainda tava configurando as coisas e tal, e no que a gente fez essa primeira live, a live tinha tipo, sei lá, eu não lembro direito os números, mas tinha 70 pessoas e a gente vendeu 40 acessos do HackerEds na live. E a gente nunca tinha vendido nada no digital. E, sei lá, a gente faturou 8 mil, 10 mil na primeira live, que na época a gente cobrava 2 mil por mês de um cliente de consultoria. Então a gente olhou para aquela live de 1 hora que eu tinha faturado 10 mil e a gente achou que ele era o negócio mais mágico do mundo inteiro. Sim, porque vocês só vendiam para outros clientes, né? Tipo, tá, beleza, vendo online, mas vendo um produto teu, não vendia nada de vocês ali. Exato. E aí, eu lembro que teve uma live, sei lá, teve uma live em um dos grupos, foi no sábado, a gente vendeu tipo uns 10 mil, aí a outra foi no domingo, a gente vendeu mais tipo uns 6 ou 7. E aí, cara, a gente começou a pirar no negócio. Na época, a gente pegou os 2 funcionários que a gente tinha lá da consultoria, meio que dividiu o tempo deles. Então, o cara que era copywriter na consultoria virou meio que suporte part-time no HackerEds, a gente foi dividindo o negócio ali. E foi crescendo a empresa a partir dali, mas desde o primeiro mês, o negócio começou a vender muito e começou a vender muito bem. E aí surgiu um negócio que foi... Quando o negócio começou a viralizar muito, algumas pessoas entenderam que o que a gente fazia era só uma chamada na API do Facebook, que na época era um negócio extremamente simples, o HackerEds. E aí a galera começou a copiar a gente. E aí que a gente começou a falar, tipo, não, beleza, eu preciso partir a partir daqui. O que eu vou fazer além disso pra galera não conseguir me copiar? E aí a gente teve esse raciocínio que eu falei pra vocês, de entender o momento do mercado no Brasil, e falar, então beleza, então eu vou ajudar todo mundo a anunciar na internet de um jeito simples. E a gente começou a crescer o negócio a partir daí. Caraca, foi muito de fazer um negócio, ver se vai dar certo e seguir dali, né? Eu acho que é cara, execução. Né? É ideia, execução, ideia, execução, ideia, execução, que é o grande diferencial de quem dá certo para quem não dá, né? E e aí vocês escalaram, virou um mega negócio, bababá. Vocês tiveram um aporte no meio disso, né? Fizeram uma captação no meio do... Que ano que foi? Legal. Foi bem rápido, muito rápido, para falar a verdade. Sério? A gente teve a Hotmart como investidora do HackerEds ali, e por coincidência, quando a gente foi configurar o gateway de pagamento, um cara da Hotmart tinha vindo me prospectar. Ele me ajudou a configurar a Hotmart ali, só que a ideia não era vender HackerEds, a gente estava configurando a Hotmart para vender um curso de tráfego avançado, não sei o quê, e aí a ideia do HackerEds surgiu no meio disso tudo. Então, como a gente estava com um gestor de contas lá dentro e o negócio começou a crescer muito rápido, tipo, sei lá, cara, acho que no primeiro mês do HackerEds a gente tinha faturado 100 mil reais já. Caralho. Isso meio que correu lá dentro, e aí um cara falou com outro cara, que falou com outro cara, e na hora que o HackerEds tinha 3 meses de empresa, a gente recebeu um e-mail dos caras da Hotmart, falando, pô, a gente quer investir em vocês, acho que faz muito sentido o que vocês estão fazendo e tal. E aí a gente, eu lembro até hoje uma reunião que a gente fez com os caras lá para apresentar a plataforma, tava cheio de bug na época, e a gente tentando contornar o negócio, mas aí deu certo. Então, logo ali, com 3 meses de empresa, eles já procuraram a gente querendo ser investidores, né? Caraca, foi muito, muito rápido mesmo. E aí, depois de quanto tempo veio a venda? Pra conta simples? Teve mais captações aí no meio? Não, teve só essa, e aí... O que aconteceu, né, da venda para conta simples, já podemos emendar o assunto aí, né? A gente estava captando uma rodada de investimento, a gente já estava conversando com alguns fundos e tal, mas a Hotmart já era investidora e viu que o negócio estava crescendo e falou, cara, se vocês quiserem, a gente aporta mais em vocês. Mas eu não quis ir direto neles, porque eu nunca tinha tido a experiência de conversar com vários fundos de investimento. Eu queria entender como que estava a performance da empresa, parecido com outras startups, e a gente conseguia, que tipo de rodada que a gente conseguia captar, como iam ser as ofertas, então eu resolvi passear em volta e ver como é que ia ser. E a recepção foi muito boa, só que na hora que a gente foi, de fato, voltar para a Hotmart, depois que eu tinha feito isso e falar com eles, explicar a tese da rodada e quanto que a gente queria captar, eles ofereceram de comprar o HackerEds. Falar, cara, beleza, a gente pode aportar isso aí que vocês estão oferecendo por X%, ou a gente pode comprar tudo. E aí a gente parou e nunca tinha pensado naquilo e tal, e começou a cogitar essa possibilidade. Mas nesse meio tempo, qual que era a tese da rodada, né? Por que a gente vendeu o HackerEds? A gente estava querendo criar um produto de crédito. Porque a gente entende que tem muito usuário do HackerEds, e a gente já passou essa dor de não conseguir escalar os anúncios tanto quanto a gente gostaria, por não ter fluxo de caixa ali, né? Então, às vezes eu até tenho caixa, mas, aí tem o período do cartão e tal.
e eu estava tendo um retorno constante, mas não conseguia escalar. E o que a gente tem dentro do HackerAds? Né? Uma vez que o usuário ele conecta a conta de anúncio, a gente tem muita inteligência lá dentro, de saber qual que é o retorno dos usuários, onde que ele está investindo mais. Se ele está investindo há 3 anos e está tendo retorno constante. E isso, para criar um produto, para oferecer crédito para as pessoas, é um negócio extremamente valioso, porque eu consigo oferecer crédito só para o cara que eu sei que está tendo retorno constante e eu sei que esse cara não vai me dar calote. Então, para ele é muito bom que eu ajude ele a crescer. Ele cresce mais rápido, Exato. ele tem acesso a um crédito, porque, beleza, por mais que ele antecipe, né, ele vai receber lá em D1, né, ele vendeu ontem, ele vai receber hoje. Beleza, só que ele vai só conseguir investir aquilo que ele vendeu, né? Ele não vai conseguir investir mais para crescer mais rápido, né? E às vezes o cara tá tendo retorno de 2, 3, 4 vezes na campanha, mas não consegue escalar. Então, pô, pra gente era muito interessante ter uma tese de oferecer crédito para esse cara, e a gente enxergou isso e criou a tese toda da rodada em cima disso. E pro cara é muito interessante que a gente viu que tinha muita demanda disso, cara que não conseguia escalar por não ter esse fluxo de caixa aí. Aí na época eu tinha conhecido o Rodrigo do Conta Simples, sabia que eles estavam com uma iniciativa parecida lá e fui pedir uma mentoria para ele mesmo. Falar, Rodrigo, eu tô querendo fazer isso aqui no HackerAds, a gente pode bater um papo e tal. E aí eles tinham acabado de captar a rodada deles, na tese da rodada deles tinha uma parte prevista ali para adquirir uma empresa, eles já estavam olhando para adquirir uma outra empresa, só que, cara, na hora que a gente se conheceu lá, viu que as duas empresas eram muito parecidas, que os founders tinham uma cultura muito parecida e tudo casou muito bem, e a gente estava querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, a gente acabou seguindo com a Conta Simples ali. Caraca, e aí foi mesmo de casar a estratégia das duas empresas no mesmo momento e de vocês terem feito e construído uma trajetória de olhar muito para o cliente, porque ele precisava, e uma das coisas que ele precisava a partir de agora era crédito. E aí vocês foram criando várias soluções, uma delas agora que viria é o crédito, já tem? Já. Hoje em dia já existe dentro do HackerAds uma regra que a partir de um volume X que o usuário investe lá, aparece um gatilho para ele clica nesse gatilho e já cai para a equipe do Conta Simples poder fazer a análise de crédito e oferecer esse produto para ele. Eita, gente, Legal. O negócio é rápido, o negócio é execução, acontece, hein? Exato. Tu comentou ali sobre, no começo é aquela loucura, né, de quem tá empreendendo e aí, quebrou as 10 empresas e aí chegou com o HackerAds ali, aquele embrião e venderam nas lives e aí aquela loucura de, pega uma pessoa que tá atuando aqui, joga ela para fazer aquilo. Não é tudo bonito no começo, né? Pelo contrário. E como é que foi, assim, essa caminhada de contratação de pessoas, né? Eu queria entender um pouquinho mais, que é um desafio que todo mundo que empreende, quando começa a escalar um negócio, passa. E como encontrar as pessoas certas, assim, quais foram os acertos, se teve erros nessa caminhada, sabe? Cara, legal. Eu acho que esse é um dos principais desafios da jornada de todo mundo ali, né? Porque no nosso caso, por exemplo, a gente entende muito de tráfego, de copywriting e tal, mas chega uma hora, cara, que, eu tenho várias coisas para fazer, a empresa tomou outra proporção, outro tamanho, eu não posso ficar escrevendo copy de anúncio mais. E aí vem o desafio de, eu tenho que contratar alguém, conseguir delegar isso para as pessoas fazerem isso com essa mesma qualidade. E, por exemplo, tráfego. Cara, igual eu falei com vocês, a aquisição do HackerAds é toda baseada em tráfego. Para eu colocar o tráfego da empresa na mão de uma pessoa, eu tenho que conseguir contratar muito bem. E, cara, a gente teve... Até hoje a gente está aprendendo muito sobre isso, né? A HackerAds, logo depois que a gente vendeu até hoje, a gente já dobrou de tamanho, tanto em termos de faturamento quanto em termos de pessoas. Mas, cara, tiveram alguns aprendizados ao longo disso aí. Uma história até engraçada que eu sempre gosto de contar, cara, que foi um dos maiores desafios que a gente passou no HackerAds, assim. Teve um certo momento do HackerAds em que o meu time de tecnologia era o CTO, a mãe do CTO e os 2 melhores amigos do CTO. E aí, um belo dia, o CTO decidiu sair. E aí, quando o CTO decidiu sair... Toda a família saiu junto. Saiu todo mundo. Mas isso foi logo depois que a gente tinha captado a rodada com a Hotmart. Então, a gente tinha aumentado a empresa inteira, contratado designer, videomaker, várias coisas que a gente sempre quis contratar, e do nada não tinha dev na empresa. Pra fazer o negócio. Então, a gente teve que, foi difícil demais, dar um puta passo pra trás, olhar no olho de todo mundo que eu tinha contratado ali há 1 mês e falar, cara, desculpa. E voltar para trás nisso. E, cara, na hora que isso aconteceu, sei lá, eu larguei tudo que estava acontecendo na minha vida e fui caçar um CTO novo. E o que eu fiz? Basicamente, peguei as linguagens de programação que eu sabia que a gente tinha lá, fui no LinkedIn, na cara de pau, chamando todo mundo.
até que eu encontrei um cara que tinha feito um programa de aceleração de startup comigo lá atrás, que era um cara muito fera, mas na hora que eu fui mandar mensagem para ele, falar do HackerEds, não sei o quê, eu usei ali que a gente tinha sido investido para Hotmart para dar um crédito. A primeira coisa que ele virou para mim e falou, cara, muito legal a sua ideia, mas vou ser bem sincero, eu acho que você não tem grana para me pagar, não. E aí eu falei, não, cara, mas vamos fazer a call comigo aqui, deixa eu te explicar o projeto. Ele falou, tá bom. E aí, pô, eu fiz um papel ali de vender o sonho pro cara, explicar o que o negócio ia se tornar, não sei o que, não sei o que. Ele falou, velho, tá bom e tal, topou. E, cara, isso pra gente foi assim, salvou a vida da nossa empresa, obrigado, Arthur. Porque o cara era muito fera. E ele pegou o negócio sozinho e, tipo, em 3 meses, não só ele entendeu tudo que estava funcionando, como corrigiu uma série de coisas que estavam dando errado, de bugs que tinha, e fez o negócio funcionar muito liso. Então, assim, o Arthur tá até hoje? O Arthur tá até hoje. Show de bola. Então, aprendizado número 1. Não contrate a pessoa, a mãe inteira. E os melhores amigos para dentro do mesmo time. Mas, cara, uma coisa que a gente busca muito ver hoje no processo de contratação, assim, né? Por exemplo, um desafio recente que a gente teve. Trazer uma galera de vendas. Porque do HackerEds a gente sempre captou muito com tráfego direto e tinha muita gente que, o cara viu um anúncio, caiu na landing page, ou o cara comprava, não comprava, abraço, tchau, mandava um e-mail ali e tal, mas, se não comprou, não comprou. E a gente viu que num certo momento a gente estava deixando 4 milhões de reais por mês de leads que a gente gerava e não vendia HackerEds. O cara viu um anúncio, entrou no HackerEds e esse lead não era um lead frio, era um cara que, viu um plano lá no checkout, preencheu, era um cara muito quente. E a gente falou, preciso ter um time de vendas aqui. Um erro que a gente já cometeu algumas vezes no passado e que na hora que a gente foi montar dessa vez a gente fez certo, até por conta depois que a gente vendeu para conta simples, a gente recebeu um aporte ali justamente para estruturar a equipe, várias vezes no passado a gente tentava começar um setor novo, alguma coisa nova, e trazia um estagiário para poder tocar. E aí ficava a gente sem saber tocar o setor, o estagiário sem saber tocar o setor, e ninguém sabia tocar nada, e aí, obviamente, dava errado. Então, por exemplo, agora no time de vendas que a gente foi implementar, a primeira coisa que a gente fez foi trazer um cara, que era um cara mais experiente, que já tinha tocado um time de vendas, que já tinha passado pelo desafio que a gente tinha passado e que ia conseguir fazer isso com a gente. Então, isso virou a chave da empresa nos últimos meses, porque hoje a aquisição ela vem toda de tráfego pago, mas a venda mesmo, 40% vem de recuperação de carrinho que a gente liga no time de vendas. Estão vendo? Exato. Fazem via ligação. Fazem via ligação. Isso é um negócio muito importante que a gente viu, Eu ia dizer, porque assim, a gente, na época dos nossos e-commerce, por exemplo, né, 35% das vendas vinham da recuperação de carrinho abandonado. Então, eu ia perder 35% do meu faturamento se eu não estivesse ligando para os clientes. Né? E tanto que a gente também trouxe essa solução para a Epimax, para usar como solução para outros e-commerce também pararem de perder venda e deixar dinheiro na mesa. Porque o cliente mais quente é aquele que foi até o carrinho, né? Ele preencheu os dados, ele quer comprar, ele está interessado no produto. Teve algum problema que ele teve alguma dúvida ali no meio e aí, de fato, ele não finalizou a compra, assim. E aí o pessoal às vezes fica com dúvida. E ligação, funciona, né? Vai funcionar, ligar para os meus clientes, eles não vão atender. E aí no HackerEds, né? Conta um pouco pra gente. Funciona essa parte de ligar para o cliente quando ele não assina lá o plano, enfim, né? Legal, funciona bastante. E tem algumas dicas aí, né? Até nessa mentoria que a gente está fazendo agora com a galera da Empíricos, a gente aprendeu bastante coisa com eles lá. Mas um pulo do gato é justamente isso que você falou. Às vezes o cara, ele leu, ele entendeu, ele quer comprar o seu produto, às vezes o cara só quer conversar com o ser humano, entender que é uma empresa de verdade, que não é um golpe que o cara vai comprar um produto no e-commerce e receber um PNG impresso lá. Então, às vezes o cara só quer isso para poder ter uma segurança, ou às vezes uma informação que estava escrita no site que o cara não prestou atenção e não leu. Então, cara, o HackerEds, a maioria das objeções que a gente recebe é coisa boba. Consigo conectar mais de uma conta de anúncio no HackerEds? Às vezes o cara só quer saber isso, era o que estava impedindo ele de comprar. Quantos por cento quanto vocês estavam perdendo de faturamento por não fazer isso? 4 milhões por mês. 4 milhões por mês por não ter uma equipe comercial para ligar. Exato. De oportunidades que a gente estava gerando ali. Caraca. Então, funciona demais justamente por conta disso, né? Às vezes o cara só quer conversar e tem que ter alguém para poder conversar com ele ali. A outra coisa que a gente entendeu que funciona muito bem, aí falando especificamente para time de vendas, né? Ter vários canais de contato com o cara ali. Então, hoje, a taxa de conexão que a gente consegue por ligação mesmo, batendo telefone, ela é muito baixa. E o que a gente faz hoje é muito tentar conectar com esse cara via WhatsApp. Hoje, um time de vendas ele tem uma estrutura muito boa, assim, até em termos de fluxo de cadência, né? Isso é uma coisa também que muita gente começa um time de vendas do zero, começa errado, que beleza, vou tentar ligar. Mas aí eu tentei ligar para o cara uma vez, tentei mandar um WhatsApp uma vez, não atendeu, próximo.
Cara, e a gente tem estudo hoje de vendas que pra gente poder entrar em contato com o cara e conseguir falar, a gente precisa tentar em média 7 vezes. Então hoje o time ele tem um fluxo estruturado de, cara, primeiro eu vou ligar, se não ligar eu vou mandar um WhatsApp, daqui 12 horas se ele não me responder eu vou mandar de novo. Então a gente tem esse fluxo muito estruturado hoje para todo mundo que entra e fazer isso funcionar. E vendas muito parecido com anúncio nesse sentido, a gente tem muito teste de muita coisa de abordagem. Então, cara, a gente já testou tudo quanto é coisa maluca que vocês imaginarem no time de vendas. Vamos mandar a primeira mensagem com depoimento. Vamos mandar a primeira mensagem com e-book. Velho, se o cara não me responder, vou mandar pro cara a foto de um cachorrinho. Só pro cara me responder e começar a conversar comigo. Acho que tudo é teste, né? Tudo é teste. E a gente tá o tempo inteiro acompanhando. E aí, até falando em termos de aprendizado de empreendedorismo, das principais coisas assim que eu aprendi que mudaram muito os resultados lá, é algo que a gente chama lá de cultura de resultados. Que é, cara, certo tempo ali do HackerEds, talvez no primeiro ano, a gente estava rodando, estava crescendo, estava desenvolvendo o produto, mas não tinha uma meta. A gente não tinha uma meta. Qual que é a nossa meta de faturar esse mês? Não tem. Nós estamos aqui, estamos faturando, o que fechar, fechou e tal. E a gente foi sofisticando isso. Então, a gente primeiro começou definindo... Aí muita gente tem a dúvida também de, cara, como que eu defino essa meta e tal? Cara, sei lá, pega quanto que você está vendendo hoje, bota mais 10% para cima, 20% para cima no mês e corre atrás. Mas isso também não funciona se essa cultura de meta ela não tiver um prejuízo no sentido de, cara, não pode estar tudo bem se bater ou se não bater. Se bater tem que comemorar, o time tem que entender que isso é um negócio positivo. Se não bater, a gente tem que alinhar com todo mundo e falar, galera, não bateu, o que nós vamos fazer diferente no mês que vem? Então, isso precisa acontecer, isso precisa ter um prejuízo e um bônus se isso não for batido de fato, e a gente foi sofisticando essa estrutura. Então, hoje no HackerEds, a gente tem uma estrutura de dados muito sofisticada para poder entender tudo o que está acontecendo o tempo inteiro. E aí, falando um pouquinho até de estrutura de gestão, né? Mas a gente tem umas reuniões que a gente chama de WBR, que é o Weekly Business Review, onde cada um dos setores ali, a gente passa toda semana sobre os indicadores principais. Então, eu tenho os indicadores principais de suporte, eu tenho de produto, eu tenho de marketing, eu tenho de vendas, para poder entender toda semana o que está funcionando ali. Nessas reuniões semanais, eu sempre comparo o período das últimas semanas, para poder entender e ter uma noção de tempo. Essas reuniões todas de setor a gente faz semanal, mas faz mensal também. Por que faz 2 vezes? Justamente para eu olhar, comparando mês a mês e comparando semana a semana, para eu conseguir ver tendências mais de longo prazo. Olhando ali, de fato para as métricas de resultado. Olhando pro número em si. Exato, e tudo tem meta. Por exemplo, recentemente a gente fez uma puta mudança lá no HackerEds para poder diminuir o tempo médio de resposta do primeiro ticket do suporte. E aí tava, 30 minutos, a gente conseguiu abaixar para 8 agora. Então tudo a gente vai acompanhando de perto e indo, mas uma mudança bem recente que a gente fez e que acelerou ainda mais as coisas, mais do que ter a meta mensal, mais do que acompanhar os resultados mensal ali, ou semanal e etc., a gente passou a acompanhar diário. Então, um aprendizado muito grande que eu peguei foi essa questão de ritmo, sabe? Cara, hoje no HackerEds, todos os dias, às 9 horas da manhã, ninguém consegue marcar uma reunião comigo, porque tá eu, meu sócio e os líderes da empresa olhando os resultados do dia anterior. Cara, qual que era a meta do dia anterior? Tanto, beleza. Quanto que a gente vendeu? Foi mais? Foi menos? Se foi mais, por que foi mais? Se foi menos, por que foi menos? E o que nós vamos fazer hoje para poder vender mais do que a gente vendeu ontem? Então, isso dá outra noção de ritmo para a empresa de, cara, todo dia eu tenho que bater minha meta e eu sou obrigado a fazer alguma coisa diferente no dia seguinte se eu não bati. E aí a gente começou a escalar muito mais rápido por conta disso, porque o volume de teste que a gente tem vai evoluindo muito mais. E tem outro aprendizado bem legal que a gente implementou recente, que é simples, mas é assim, que sempre tenha um produto mais caro. O JP da Hotmart deu essa dica para a gente lá em 2020, a gente não escutou. Ele falou assim, basicamente, cara, eu acho que vocês tinham que ter um produto mais caro. Simplesmente porque sempre tem alguém que tem muito dinheiro e que vai querer comprar o mais caro só porque é mais caro. E aí, recentemente, a gente pegou, né, e estava criando formas de aumentar o ticket médio do HackerEds ali. E falou, cara, quer saber? O plano mais caro que tinha no HackerEds na hora que a gente criou isso era um plano de R$1.000 por ano. A gente falou, cara, vamos criar um plano Enterprise e colocar aqui mais algumas ferramentas, colocar um gestor de compra para poder acompanhar e vamos cobrar um valor bem mais alto aqui? Vamos. Cara, a gente criou um negócio lá, colocou para testar e, sei lá, na primeira semana a gente já tinha vendido 10 planos desse. Sem fazer campanha, sem mudar funil, sem nada, só colocando um plano mais caro lá. E isso mudou muito o nosso ticket médio, que a gente passou a vender um produto com um ticket 5 vezes mais alto. Todas as estratégias abrindo aqui para vocês, né? O negócio é trazer o conteúdo aqui é bom, entendeu? Porque é todas as estratégias que muita gente pode aplicar a qualquer que seja o negócio. Eu acho que isso que é o mais legal. Mudando a pauta de estratégia, já tomou chimarrão? Nunca tomei chimarrão. Sabia que tu vai ter que tomar, né?
Eu posso te oferecer educadamente, dizer, Igor, quero tomar um chimarrão. Mas no final das contas, tu vai ter que tomar, entendeu? Top. Não, Não sei não nem tem como é muita que saída. como é que funciona. Assim, ó, o Gui é o Eu vou te dar as dicas. O único mandamento ali que eu conheço é não mexer na bomba ali, né? Nesse canudo ali. Então não precisa só segurar ali, não precisa mexer, pode pegar. É tipo um canudo. É. É tipo um chá. É que se mexer, ele dá uma entupida ali. Então ele já fica configurado no jeito No crime. certo. Resumindo, não mexa demais. Não mexa Não demais. precisa mexer. Que é Pode crime. segurar ali, mas não. Ah, gostoso, pô. É tipo um chá verde. É tipo um chá. Viu, gente? Nem precisei falar, viu? Ele não pode nem tá... Ele não... A cara não foi ruim, né? Então, vocês estão vendo. O pessoal vai se adaptando, entendeu? Vai se adaptando. Ô, Igor, e assim, ó... Primeiro que eu quero muito mais... Porque daqui a um ano, né? A Hackereds já vai ter dobrado de novo, já vai ter mais desafios. Então, a gente vai precisar de mais um podcast pra saber tudo que tá acontecendo, pra ficar atualizado. Porque tem muita estratégia legal aí do que vocês vêm fazendo. Acho que dá pra falar muito... Tem um conteúdo muito legal de gestão aí, então... Fica o meu compromisso aqui da gente ter mais um bate-papo pra trazer pra vocês esse conteúdo. Mas tem um presente aí pra galera que tá aqui, que tá inscrito no canal, né? Que tu preparou. Sim. Conta aí pra gente o que é. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça. Se eu não lembrar, vocês me corrigem aí. Eu tenho aqui pra não perder, entendeu? Vou te emprestar Pra meu garantir. roteiro aqui, Legal. ó. Vai Pra ficar garantir. fácil. Eu acho que seria legal também falar quanto que é o preço, né, das assinaturas ali também pra galera ver assim, pô, porque né, algo que tá entregando, porque a gente são assinaturas, planos diferentes, né? Sim, são planos diferentes. Mas, sendo bem sincero, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora. Porque a gente acabou de fazer algumas mudanças e tal, a gente está sempre testando muita coisa. Mas a gente deixa aqui no link da descrição para a galera poder ver. Mas até só explicando o que são os planos, né? Basicamente a gente tem um plano que é o Plano Pro, que ele tem as ferramentas ali para quem mais está começando a fazer tráfego pago e etc. A gente tem o plano Ultimate. A gente vai dar um Pro? A gente vai dar um do Ultimate, um do Business, e um do Enterprise, um do Business e um do Ultimate. Então o que é, né? O Pro ele tem essas ferramentas mais para iniciantes. O Ultimate, ele tem essas mesmas ferramentas, mas ele tem também a loja de públicos, que eu expliquei aqui, e a ferramenta de contingência do Hackereds, que eu não tinha falado ainda. O que é a ferramenta de contingência? Para quem toma muito bloqueio no Facebook, essa ferramenta te ajuda a fazer um backup das campanhas da conta antiga, mesmo que ela já tenha sido bloqueada, e transferir para a conta nova. Então, o cara não tem o trabalho, toda vez que ele toma bloqueio, de criar todas as campanhas, os conjuntos e anúncios do zero e configurar tudo. Essa ferramenta ela já faz essa transferência automática de uma maneira extremamente fácil. Então, o Plano Pro tem as ferramentas básicas, o Ultimate ele tem a loja de públicos e essa ferramenta de contingência. O Plano Business, ele tem todas essas ferramentas, mas também tem as ferramentas de inteligência artificial, que a gente comentou, né? Para criar a cópia e a imagem dos anúncios. E o Plano Enterprise, ele tem tudo isso, mas ele tem também o gestor de conta ali, que vai te ajudar tanto a configurar o Hackereds, quanto a te ensinar a utilizar a ferramenta da melhor forma possível ali. Então, o que a gente vai oferecer para quem está assistindo esse vídeo aqui? Vou criar as regras aqui, tá? Basicamente, a partir da data de lançamento desse vídeo, daqui 30 dias, a gente vai dar 3 premiações para os 3 comentários mais curtidos desse vídeo aqui. A premiação do primeiro lugar é 1 hora de mentoria comigo, mais o plano Enterprise do Hackereds, que é o plano mais completo e o plano mais caro que a gente tem hoje. O segundo lugar vai ser 1 ano do plano Business, que tem a ferramenta lá de inteligência artificial. E o terceiro lugar vai ser 1 ano do plano Ultimate. Então, a partir da data de lançamento do vídeo, daqui 30 dias, a gente vai olhar os 3 comentários mais curtidos e vai dar o acesso para essa galera aqui. Aí boa, sim. Hein? E para quem quer a planilha? Como é que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Eu não sei, não tinha pensado nisso chamar antes. no Instagram. Vamos... Chamar no Instagram do Hackereds. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo. Tá. Fechou. O link na descrição do vídeo. Então, porque eu quero pra AppMax também, tá? Então, eu preciso saber como que a gente pega. Igor, muito, muito obrigada. Assim, como empreendedora, é muito bom aprender com outro empreendedor aí. Várias coisas, vários insights que eu até dei uma anotada aqui de coisas pra gente implementar aqui na AppMax. E obrigada pelas dicas, obrigada por dedicar teu tempo, que eu sei que é muito corrido também, né? A gente tem uma galera trabalhando junto, olhando para os dados, olhando para as métricas, vendo que pode ser diferente, vendo que dá para mudar todos os dias, é isso.
E que bom que tu pôde vir aqui inspirar outros empreendedores. Espero que cada vez mais, e tenho certeza que vai ser uma trajetória de sucesso, e estamos juntos sempre. Show, pessoal. Agradeço demais pelo convite aí, pelo espaço para poder falar um pouquinho da trajetória, um pouquinho do Hacker Ads. Acho que o público da AppMax pode muito usar o Hacker Ads para poder melhorar as campanhas de tráfego pago, né? Tem muita sinergia entre as duas empresas aí. Então foi um prazer bater esse papo com vocês aí. Bom demais. Boa. Fechou, Show de Gui? bola. Fechamos então. Valeu, pessoal. Valeu, Até o pessoal. próximo Maxcast. Valeu.